Ele falou se vem se precisar, né? Se precisar. Às 9h16, do dia 16 de novembro de 2016, no auditório vereador José Nantala Bado da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberto os trabalhos da 42ª sessão semanal do exercício da Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social do Legislativo Bragantino, registrando que se encontram presentes os vereadores Valdo Rodrigues, Fabiana Alessandra e Natanael Ananias. Ausentes até o presente momento, padre Josemildo e Kiki Brown. Deliberação de atas de sessões anteriores, ata da 36ª, 37ª, 38ª sessões desta comissão, realizadas em 5, 11 e 19 de outubro de 2016. Está em discussão, não havendo manifestação, está em votação, as atas estão aprovadas por unanimidade. Análise de matéria em trâmite, com prazo de relatoria até 16 de novembro e da comissão até 24 de novembro de 2016. Projeto de lei complementar 18/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a atribuição, organização e estrutura da Procuradoria-Geral do Município de Bragança Paulista e da outras providências. Relator designado é o vereador Natanael Ananias. O projeto, eu vou passar a ler. O projeto em análise de iniciativa do atual prefeito, além de possuir significativo grau de complexidade, foi protocolizado nesta casa no dia 28 de setembro de 2016 e recebido em plenário no dia 4 de outubro de 2016. A partir daí, iniciou sua marcha dirigindo-se nos termos regimentais, primeiro para a Comissão de Justiça e Redação. De acordo com o artigo 148 do Regimento Internos, os projetos de lei sobre qualquer matéria de iniciativa do senhor prefeito deverão ser apreciados dentro de 90 dias a contar da data recebida. Assim, verifica-se que o referido projeto, que está transmitendo nesta casa pouco mais de 30 dias, fato que, do ponto de vista regimental, afasta qualquer necessidade de acelerar o procedimento da sua natural marcha. Por outro lado, penso que, no plano ético, político, a deliberação e eventual aprovação da matéria tratada no projeto em análise, faltando poucos dias para terminar o mandato, é absolutamente temerária, na medida em que não se consegue verificar se o mesmo efetivamente atende os interesses da administração pública, que deverá ser conduzida por novo prefeito, especialmente pela ausência de um governo de transição. Seria justo impor tal alteração sem a manifestação desta nova Câmara Municipal e, sobretudo, a equência do novo prefeito, que deverá efetivamente sofrer consequências desta medida. Por mais forte que possam ser os argumentos dos servidores, advogados do Poder Executivo e os interesses que o animam, todo e absoluta convicção que a responsabilidade ética do vereador consiste em manter, antes de qualquer outro interesse, o de lutar pelo interesse público e, no caso da municipalidade. Por esses motivos, do meu parecer, aguardar maiores discussões em plenário. Registrando a presença do vereador Kiki Brown, está em discussão o parecer do relator. Bom, eu particularmente discordo em gênero, número e grau do parecer do vereador. Eu acho que tem sido uma prática constante, um determinado grupo de vereadores aqui nessa casa usar um discurso barato, na minha opinião, de que o tempo está passando, vai mudar de governo. Acho que isso deixa claro, pelo menos para mim, que esse pessoal não entende que existe a continuidade de um governo para o outro, que o sistema político brasileiro, a democracia brasileira, ela funciona de 4 em 4 anos, e que durante esse período, 4, 8, 12, 16 por diante, as coisas não podem parar. É um pensamento assim, muito raso, muito simplista, muito pobre, acreditar que fica até um pouco nítido para mim que essas pessoas às vezes acham que é dever de um governo mudar as coisas que o outro governo fez.
É uma luta contra a continuidade muito grande. Sempre esse discursinho, já faz 6 meses. Mais até. Está acabando o ano. Está acabando o ano. Está acabando o mandato. Não é a hora. Nosso mandato é de 4 anos. Nosso mandato e o próximo mandato é de mais 4. Termina no dia 31 de dezembro. Sai um grupo de pessoas e no dia 1º de janeiro entra outro grupo de pessoas. Os trabalhos continuam. Como numa empresa. Uma empresa de bolacha está fabricando bolacha no dia 31 de dezembro e está fabricando bolacha no dia 1 de janeiro. Quando a empresa é vendida para uma outra pessoa, existe uma transição que, infelizmente, não está existindo aqui na nossa cidade. Inclusive, o relator do parecer compactua participou da campanha do grupo que ocasionou isso, e não é a primeira vez. Eu acho que é a terceira seguida que a gente tem esse problema. Então, é triste a gente ver isso tudo acontecendo aqui na nossa cidade. A gente já teve, recentemente, a questão do turismo. Trouxeram um cara aqui para falar que era tarde demais, que passou, que não fez nada. A gente estava falando de plano, né? A gente estava falando de plano, e trouxeram um cara que trabalha em secretarias de cultura e turismo em outras cidades e nem sequer tirou a bunda da cadeira para trabalhar com plano. Ele não fez nenhum plano aonde ele estava trabalhando, nem sabe por onde começar, e veio com esse mesmo discurso. No saneamento básico, o mesmo discurso. Infelizmente, você me desculpe, Natanael, essas palavras, mas eu discordo e acho uma pena tremenda a gente não dar continuidade a esse tipo de projeto, graças a esse tipo de... Se fosse um outro pensamento, eu acataria o parecer do senhor. Mas esse pensamento do tá acabando, para mim, é triste. Quando o vereador fala e cita exemplo de fábricas de bolacha, de continuidade, sim, que eu concordo com você, só que daí há, no mínimo, uma conversa entre as duas partes envolvidas, o que não está ocorrendo agora. E eu dou meu parecer para aguardar a discussão em plenário. Quem sabe surja maiores esclarecimentos, quem sabe outras partes envolvidas sejam ouvidas também. Eu não saberia dizer qual é a outra parte. Infelizmente, hoje, por nós não termos um governo de transição, nós estamos precários nesse sentido. Mas, queira ou não, nós temos plena convicção que não é a administração atual que vai dar continuidade no governo no próximo mandato. Que entra, vereador, no nosso papel aqui, eu sou reeleito, o senhor é reeleito, a Fabiana é reeleito. Nós somos, hoje, a única continuidade que existe nessa cidade. A gente não pode mais ter esse discurso. A gente tem que levar essa cidade para frente. Nós, a Câmara Municipal de Bragança Paulista, até porque existe uma chance muito grande de alguém aqui ser a outra parte no dia 1º de janeiro, que a gente não sabe quem vai ser o prefeito de Bragança no dia 1º de janeiro. Levarmos para frente. Então a gente não pode, a gente está faltando coragem, está faltando coragem, nós estamos levando vereador. para frente, ouvindo tão somente um lado. Mas que lado? Que é o lado dos advogados, que estão se transformando em procuradores. Nós estamos ouvindo apenas o lado deles. Bom, o parecer do... Primeiro, quero registrar também a presença da doutora Sandra, doutora Letícia, doutor Henrique, que é secretário municipal de Assuntos Jurídicos, tá? Ambos, a doutora Letícia também, a doutora Sandra também, da Prefeitura Municipal. Antes de também passar a palavra, o parecer do relator é pela discussão em plenário. Né? Eu acho que é isso. Uma outra coisa... É carregado de negativas, então ele não é discussão em plenário. Então, mas existe uma outra questão também. Eu conversei com outros advogados, que não é nem do grupo que eu faço parte, e nem dos procuradores da Prefeitura. E eles me deram a posição, a opinião deles também. Então, isso aí você pode ter certeza. Mas daí eles não participam de uma ação para mostrar a situação para o grupo. Seria interessante o senhor, preocupado tanto assim com a pauta, que trouxesse eles aqui para o dia da votação, expor para a gente, e a gente concordaria com o senhor.
dependendo do que eles dissessem aqui para a gente? Posso trazê-lo. Não, deveria ter sido hoje, né? Não, mas hoje não é votação, Kiki. A votação da aprovação do projeto será Não, mas daí a sessão. gente não vai trazer o cara na tribuna livre, a não ser que o senhor convide, mas a gente dar o parecer aqui seria importante, essa pauta. Eu penso que nós também, esse discurso, né, respeito aí a opinião do vereador Natanael Ananias, né, mas eu entendo também, e aí eu concordo com o vereador Kiki, que assim, esse discurso de que é tarde, que não é a hora, ou que, olha, não é o tempo, que isso... Qual é a interferência que uma Procuradoria-Geral, qual é o prejuízo que ela provocaria para o próximo governo? E outra, é um projeto, como foi explicado aqui, bem debatido, foi um projeto construído por quem está... Veja, o cargo do vereador, o cargo do prefeito, são cargos transitórios. Quem está lá, o servidor que está lá, esses não, eles são concursados, são de carreira. Então, quando surge um projeto dessa natureza e desse suporte, a gente tem mais que apoiar. Eu concordo também com o vereador Kiki, que, lamentavelmente, e eu temo aí, já me manifestei sobre isso, de haver na cidade de Bragança Paulista, dependendo dos resultados que vêm aí pela frente, de um grande retrocesso na questão da democracia. Que é exatamente o quê? Não se existe democracia, existe, sim, alguém que dá a ordem e os demais cumprem. Isso me preocupa bastante, né? Eu sou, sim, favorável ao projeto, vou votar aí porque é discussão em plenário, mas eu também concordo que nós poderíamos aí ter um outro parecer, né? Vou abrir a oportunidade. A vereadora Fabiana quer se manifestar. Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, a imprensa, os advogados aqui presentes. Eu também sou favorável ao projeto, vou acompanhar o relatório do Natanael pela discussão em plenário, mas já adianto que sou favorável ao projeto. Talvez até pudesse ter vindo antes nessa casa, mas por algum outro motivo, até pelo secretário anterior, talvez até uma falha do secretário jurídico anterior ou uma falta de atenção, não chegou nessa casa. Mas ainda bem que o projeto veio e que a gente pode estar ajudando, né, todos vocês e votando. Se vocês quiserem fazer uso da palavra, pedindo só por gentileza ele se identificar para ficar gravado. Bom dia a todos. Desculpe o atraso na sessão. Não acompanhei o relatório, o parecer do vereador Natanael, mas, pelo que eu vi, não apresentou as suas justificativas e quis submeter ao plenário. Eu respeito muito a opinião do senhor, mas, no momento em que nós colocamos esse projeto como algo político, eu acho que nós não estamos olhando bem o projeto, porque isso não tem conotação política nenhuma. Veio neste momento porque foi o momento que conseguimos trazer ele até essa Casa de Leis. Mas, certamente, é algo bom para o município. Nós não estamos trazendo nada absurdo aí, é algo que otimiza o trabalho jurídico do município. E nós, como advogados e talvez futuros procuradores do município, porque não muda nada o que se faz, apenas estrutura e dá otimização ao trabalho, nós somos preocupados com isso. Não é uma preocupação do Fernão Dias, não é uma preocupação de qualquer outro grupo político. Isso é uma preocupação nossa, dos 20 advogados do município. Foi amplamente debatido entre todos e tem apoio de todos. E eu não gostaria que esse projeto fosse alvo disso aí. Falar é tarde ou não. O ano tem 365 dias, acaba um ano, começa o outro. Isso aí vai continuar sempre. Nosso município, ano que vem, continua. E talvez retardar isso, retarde o bom andamento no futuro. Mas, como eu disse, eu respeito a opinião do senhor. Mas acho que é algo que tem que ser mais debatido e não ser colocado como algo político. Vocês podem ter certeza que isso é benéfico ao município. Não estamos trazendo nada absurdo.
E se outros advogados questionaram, eu falo aqui, pode trazer e falar que se tem alguma irregularidade no nosso projeto. Doutor Henry, posso fazer uma pergunta? Sim. Isso também foi um apontamento, não foi? É do tribunal, é isso? Sim, sim. Não é? E eu chamo aqui fazer algum apontamento de irregularidade no nosso projeto. Nós contamos com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto de Bragança quanto de São Paulo. É algo em voga no Brasil inteiro. Alguns municípios já estão muito adiante de nós. Nós talvez estejamos atrasados, mas ainda é tempo para buscar essa regularidade. E obrigado pela palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Meu nome é Letícia, sou advogada do município. Na outra ocasião, a gente já esclareceu, né, quais são as mudanças e a estrutura do projeto. Um dos argumentos apontados pelo senhor foi que a gente não debateu com todas as partes e que não existe um governo de transição. Nós nos colocamos à disposição para conversar sobre o projeto com todo mundo, né? Com o senhor, com todos os vereadores, todos os questionamentos das outras partes que o senhor deixou claro, poderiam ter vindo desses vereadores, que nós conversamos e nos colocamos à disposição. Independente do governo de transição, da existência ou não, os procuradores, os advogados, se colocaram à disposição para esclarecer, para colocar todas as dúvidas a respeito do impacto ou não, das transformações ou não, que poderiam ocorrer na próxima gestão. Então, eu creio que, e coloco mais uma vez, deixo claro mais uma vez, que nós estamos abertos para conversar. Isso foi uma postura que nós tivemos desde o início. Procuramos conversar com todos e nos colocamos à disposição. A questão de apontamentos de outros colegas, eu acho um pouco temerário, porque eu acho que o colega que tem algo a dizer, ele vem e nos fala o que ele tem a dizer. Primeiro, ele tem que falar com legitimidade para fazer esse apontamento, porque nós sabemos que existe entre as classes algumas coisas que não nos unem, né? E como nós somos advogados públicos, alguns advogados privados às vezes não conseguem enxergar prerrogativas que o advogado público deve ter. Nós não temos opção de falar, nosso escritório está cheio de processo, não vou pegar mais. A gente tem que pegar todo o volume que vem e os 20 dá conta daquilo ali. Nós não podemos falar, essa causa eu não vou patrocinar, é nosso dever patrocinar. Então, um advogado da esfera privada, ele pode dinamizar o seu escritório de forma diferente da gente. E, no fundo, eles sabem disso. Por isso, nós temos prerrogativa de prazo, algumas prerrogativas que eles não possuem, porque é diferente o trabalho. Então, alguns apontamentos de um advogado da esfera privada, às vezes, é um apontamento de alguém que desconhece o serviço público e desconhece vamos dizer, o nosso cotidiano e as prerrogativas do advogado público, do procurador de Estado, do procurador federal, e que agora devem ser reconhecidas oficialmente para o procurador do município, né? Por quê? Legalmente, em instrumentos esparsos, nós temos essas prerrogativas. Se eu pegar uma lei que venha dizer sobre prazos, outra lei que venha falar sobre a tramitação dos processos, né, sobre revelia, são instrumentos esparsos, que a gente vai colocar num único instrumento para que seja fácil de visualizar. Então, quando a gente fala que não cria coisas que não existem, direitos que já não existem, a gente já está instrumentalizando direitos que existem. Independente desse projeto ser aprovado nessa casa ou não, existem prerrogativas que são válidas hoje, que já existem por outras leis, que, caso sejam desobedecidas, nós podemos fazer valer. Então, assim, nada que
não esteja concretizado aqui, né, não existe já previsto em outro instrumento. Então, assim, eu acho que esses apontamentos, respeito à posição do senhor, já nos colocamos à disposição para conversar tanto com o senhor quanto com qualquer vereador que queira esclarecimentos. Por isso, a gente lamenta que seja esse o argumento, porque a gente está aqui se abrindo para que essa proposta tenha o maior debate possível, porque nós também não gostaríamos que isso seja aprovado como se nós estivéssemos ganhando alguma vantagem que nós não estamos ganhando. O nosso interesse é legítimo e o nosso interesse é moral. Por isso, quando alguém fala, os advogados estão... Eu realmente gostaria que essa pessoa viesse a falar conosco, ou colocasse esses apontamentos publicamente para a gente poder se defender. Porque não existe ilegalidade, porque a própria OAB de São Paulo examinou o nosso projeto e está apoiando o nosso projeto. Uma instituição não apoiaria um projeto ilegal. E também, para nós, seria muito difícil assumir que, nossa, foi aprovado, mas o projeto é imoral. Nós não queremos isso, né? Nós queremos que isso seja aprovado e com a consciência de que nós estamos com o objetivo que venha atender às necessidades públicas, não só as nossas necessidades. A gente precisa otimizar o trabalho. É lógico que vai facilitar para a gente, é lógico. Um trabalho organizado ele é melhor. A gente consegue produzir mais e consegue trabalhar de uma forma mais agradável. Mas esses interesses não são interesses que são ilegais e nem imorais. Por isso, a gente gostaria de esclarecer se houvesse qualquer apontamento nesse sentido. Obrigada. Registrando também a presença da doutora Aline Domingues. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, então, está em votação o parecer do relator. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto. Então, o parecer do relator foi aprovado por 3 votos a 1. Deixar claro apenas que o meu posicionamento não é contra a discussão em plenária, mas sim contra o conteúdo, que deixa claro que é pela rejeição, só não foi usado isso para concluir o projeto. Okay. Bom, agradecemos aí a presença dos senhores. Mais algum outro? Ok. Encerramento. Presidente. Pois não? Eu acho que a gente poderia estar tentando promover uma discussão aqui com o problema dos médicos, né? Ainda tem a falta de pagamento, isso está ocorrendo? Então, nós temos aí mais uma última sessão, ela não tem pauta. Né? Será que não poderia a secretária de Saúde vir prestar um esclarecimento? Podemos fazer o convite. Podemos fazer o convite para a próxima semana. Não é? Pode ser? Tá. Ok, então tem um convite para a secretária com sugestão da vereadora Fabiana Alessandri. Hoje tem aquela outra comissão hoje? Tem, às 14. Tem. Não tem sessão Ok, perfeito. ordinária. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão às 9h38, ficando os senhores vereadores convocados para a 43ª sessão da SEC a se realizar às 9h do dia 23 de novembro de 2016. Tenham todos um bom dia.